Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um contexto sobre gestão ambiental e vamos iniciar mais um tópico onde vamos discutir algumas referências importantes para entendermos melhor um pouco da gestão ambiental, como surgiu, alguns aspectos históricos, onde vamos observar alguns reduzismos da população e baixa interferência nos ecossistemas, o início do crescimento populacional aliado a uma pequena degradação ambiental, a evolução do conhecimento do antropocentrismo, natureza, o homem em um mesmo nível, conhecimento sobre fenômenos naturais, adaptação do meio às necessidades humanas, grandes degradações ambientais, e o quinto tópico, mudanças comportamentais que vêm se apresentando na forma de lidarmos com questões ambientais, conquanto estejamos ligados aos 4 estágios. Então, baseado nisso, um dos aspectos históricos para se trazer, é a questão do Parque Nacional nos Estados Unidos do século XIX, que é o Yellowstone. Tá? O que é o Yellowstone? O Yellowstone foi um dos primeiros monumentos ambientais a serem preservados em si. Tá? No Brasil, na década de 1930, a Itatiaia foi um dos elementos a serem preservados aqui no ambiente brasileiro. Mas então, até chegarmos nesses aspectos em si, antes dos anos 70, não existia ainda um reconhecimento da necessidade de preservação ambiental. A natureza era vista por todos como algo que poderia ser utilizado, lavrado, destruído, cortado, usado da forma que bem entendesse, pois a natureza, na visão geográfica mundial, a natureza se recomponderia. Tudo que está lá foi Deus que colocou lá, então a gente pode utilizar, foi feito para a gente utilizarmos. Então começou-se aí alguns estágios de reconhecimento. Os primeiros, iniciando um dos aspectos, que é os impactos transfronteiriços. O que é esse conceito de impacto transfronteiriço? É quando a gente associa que o impacto que seria gerado, por exemplo, no Peru, que é vizinho ao Brasil, nos afetariam consequentemente. O impacto que seria gerado nos Estados Unidos afetaria o Brasil e o resto do mundo. Então, quando associamos esse impacto transfronteiriços, como cada ação humana geraria aspectos globais, abriu-se uma visão um pouco diferente sobre a preservação ambiental. E aí iniciou-se alguns processos de atitudes, como saneamento básico. A questão do pouco conhecimento que se tinha no passado passou a ser mais forçado com o processo de educação ambiental. Podem ver com um desses elementos para desenvolver esse conhecimento ambiental é que todo curso superior hoje em dia, todo curso técnico, até mesmo os ensinos médios de grandes escolas, a gente tem um conteúdo adicional que chama-se educação ambiental. Outro aspecto, a existência limitada de requisitos e padrões ambientais, ou são as legislações, são as normas que começaram a surgir no meio desse contexto. Então, para continuarmos um complemento desse aspecto, como é que surgiu na visão do mundo esse elemento? Como é que surgiu na visão do mundo essas hipóteses? Primeiro vamos falar aqui de um elemento chamado smog, ou smog. O que é esse smog? Smog, ela vem da língua inglesa, que significa do smoke e fog. Smoke significa fumaça e fog, nevoeiro. Smog designa do termo genérico nevoeiro contaminado por fumaça. Então, esse smog ele praticamente uma contaminação química que pode ocorrer. É uma nuvem de poluição. Ok? Essa fumaça derivada normalmente de algumas indústrias ou de monóxido de carbono, dióxido de carbono, sai do escapamento de alguns veículos. Aqui a gente tem representação de 2 imagens, uma de Nova York no ano de 1988 e a outra representação de smog sobre a cidade proibida de Pequim, na China. Então assim, você vê por essa observação aqui, você vê o quanto esse problema é sério ao redor do mundo.
ok? Se você for pegar, por exemplo, o Paraopebas aqui, ontem mesmo eu estava observando o céu de Paraopebas e quase não se via estrelas, e a lua apresentava um tom muito fosco. Essa característica, normalmente, que podemos visualizar, é graças a essas nuvens densas de poluição. Esse smog pode ser fatal. Na Inglaterra, em meados do século XX, misturas letais de smog mataram 600 pessoas em 1948, cerca de 4.000 em 1952, mais 1.000 em 1956 e 750 em 1962. Como pode observar, o smog é uma mistura química que pode ser altamente tóxica para o ser humano, principalmente para pessoas que já são predestinadas a problemas respiratórios. Já nos anos 70, estágio de controle, remediações, Outra realidade que podemos trazer em relação a esses eventos é um evento que aconteceu em 1976 com um elemento chamado Severso. A nuvem de dióxido de carbono de uma indústria química e semesa se espalhou pelo espaço. Por volta das 12h30, dia 10/6 de 1976, ocorreu uma ruptura no disco de segurança que resultou numa emissão para a atmosfera de uma grande nuvem de tóxica. Foram evacuadas 736 pessoas da região, sendo que 511 retornaram para suas casas no final de 1977. Toda a vegetação do solo contaminado foram removidos e as edificações tiveram que ser descontaminadas. Os custos estimados na operação de evacuação das pessoas e na remediação das áreas contaminadas foram de ordem de 10 milhões de euros. Os efeitos imediatos à saúde das pessoas limitaram o surgimento de 193 casos de cloroacne, doenças da pele atribuída ao contato com a dioxina. Os efeitos à saúde a longo prazo ainda são monitorados. Lembrando que, segundo alguns especialistas, a dioxina é a substância mais tóxica já criada pelo ser umano. E i tumori. 733 abitanti vengono fatti sfollare, gli animali cominciano a morire, le foglie degli alberi iniziano ad ammalarsi ed appassire. 10 giorni dopo sono già 18 le persone ricoverate in ospedale. A 2 settimane dall'incidente la zona viene evacuata perché anche le case risultano contaminate. Ci si comincia a chiedere come sia potuto accadere e perché, e ancora se sia vero che, come asseriscono voci, la reale produzione della ICMESA abbia a che fare con la produzione di armi chimiche. Le autorità rassicurano, minimizzano o si trincerano dietro il più stretto riservo. Silenzi inquietanti, il clima è di massima confusione ed incertezza, le notizie filtrano a fatica, si contraddicono. Il triclorofenolo prodotto dall'ICMESA si scoprirà poi finiva negli Stati Uniti, dove veniva trasformato nel micidiale defoliante Agent Orange. La seconda commissione d'inchiesta della Regione Lombardia è arrivata a questa conclusione, ma rimangono ancora molti e pesanti interrogativi. Em 1904, Bhopal, Índia, a Union Carbide descarregou no ar 25.000 toneladas de isocianato de metila, gás letal. O isocianato de metila é um produto utilizado na síntese de produtos inseticidas, utilizado como substituto de praguicidas organiclorados como o DDT. A causa provável de aumento da pressão na temperatura foi atribuído à entrada de água num dos tanques. It is too early to call these people survivors. Some will die within 6 weeks as their livers, kidneys, and lungs deteriorate. Nothing can be done for them. And there is also danger to those who escaped the poison gas. Dead animals litter Bhopal, raising the chance of disease. No one knows whether the food is contaminated.
Water is trucked in from other towns. 100,000 people suffered either temporary or permanent eye damage. Some are blind. Some can see but must avoid sunlight. All are bewildered. Riot troops were on guard but had little to do with the slum where so many died and from which so many fled. Most of those who stayed are too weak to leave, too weak even to be angry. This afternoon, Union Carbide's chief safety officer, Ron Van Minen, arrived to head the company's investigation into the leak. We have many of the same questions you all have. But the plant is off limits to everyone, and that includes company employees. The government is concerned that someone might tamper with the evidence. Early reports say the accident occurred at an hour when skilled supervisors were at home in bed. Midnight Sunday, pressure and heat build up in an underground tank. Low-level maintenance workers have no idea what to do as 15 tons of toxic chemicals automatically begin moving into a second tank designed to neutralize the poison. It doesn't work fast enough. Pressure blasts the now vaporized chemical past a safety valve into the air. One worker fights the leak but is overcome by gas. He survives. The others flee, one bicycling for help. An hour has passed before a supervisor arrives from home and stops the leak. The damage has been done. A government chemist says a qualified supervisor should have been on duty round the clock. Once an accident happens, a few anticipatory measures could have been taken. In this case, I am very clear that the thing which was done after 1 hour could have been done within a few minutes. When the shock of the Union Carbide tragedy has finally subsided, India will still be a poor third world country. It will still desperately need Western industries, but the Indian government cannot guarantee high safety standards. Another accident on this scale seems unlikely, but India does not have enough skilled workers and inspectors to enforce safety regulations. So industrial safety will largely be left up to the conscience of Western companies here. John Cochran, NBC News, New Delhi. Estima-se que correu a cerca de 200.000 pessoas intoxicadas, caracterizando assim a maior catástrofe da indústria química. Aproximadamente 4.000 pessoas morreram. Baseado em todos esses problemas ambientais que ocorreram de várias situações de acidentes em indústrias, ocorreu uma conferência da ONU sobre o meio ambiente, que marca o marco mundial do controle e minimização dos impactos ambientais. A Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, foi a primeira atitude mundial em tornar a organização as relações do homem e o meio ambiente. Na capital da Suécia, a sociedade científica detectava graves problemas futuros por razão da poluição atmosférica. Em 1984, a Comissão Mundial do Meio Ambiente desenvolveu o relatório World Trade, publicado em 1987, Conceito de Desenvolvimento Sustentável. Em 1984, o Programa de Atuação Responsável da Indústria Química. Desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento que atende às necessidades das gerações atuais, sem comprometer as necessidades das futuras gerações. Esse foi o objetivo principal dessas reuniões, preservar para gerações futuras. Pela forma que o mundo estava indo, pelo desmatamento desenfreado, poluição ambiental descontrolada, alguma coisa precisava ser feita. Caso contrário, estávamos caminhando rumo ao precipício, rumo à extinção. Talvez a extinção nossa não venha por um asteroide como matou os dinossauros, ou por atividade vulcânica como foi o período Permiano, mas talvez pelas nossas ações humanas, pelo que estamos fazendo no nosso planeta. Talvez já demos início a um processo de extinção extraordinário, por nossa própria atividade e por nossas próprias ações. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima.